Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amados irmãos, hoje vamos desfrutar da reconciliação e da vida abundantemente em Cristo Jesus. Atentem que falaremos de duas coisas distintas, progressivas. Uma depende da outra e ambas precisam caminhar juntas diariamente, pois a reconciliação com Deus é o ponto de partida, mas a vida abundante em Cristo é o propósito maior de nossa jornada. Ele não nos salva apenas do pecado, ele nos salva para uma vida cheia de significado, propósito e vitória. Deus, em sua infinita sabedoria, revelou que sua resposta para todas as necessidades humanas está concentrada em uma única pessoa, Jesus Cristo. Isso significa que, em todas as situações, Deus opera para remover nosso ego, nosso pecado, nossa incapacidade e nos enche com a vida de seu Filho. O sacrifício de Jesus na cruz garantiu o perdão de nossos pecados, e sua vida em nós nos concede libertação diária. Assim, vemos que a obra de Deus por nós é completa. Fomos reconciliados pela morte de Cristo e agora vivemos pela sua vida. Essa é a base da nossa fé e da nossa comunhão com o Pai. No Evangelho de João 10:10, Jesus declara: Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Essa promessa é a essência de nossa vitória diária. O mesmo Jesus que morreu na cruz por nossos pecados vive em nós, capacitando-nos a vencer as dificuldades da vida. No livro de Romanos 8:37, Paulo reafirma: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. A reconciliação com Deus é o ponto de partida, mas a vida abundante em Cristo é o propósito maior de nossa jornada. Ele não nos salva apenas do pecado. Ele nos salva para uma vida cheia de significado, propósito e vitória. Muitas vezes, enfrentamos problemas na vida que nos deixam paralisados. Medo do futuro, culpa do passado, ou até mesmo a sensação de vazio. Por exemplo, pense em Jacó, no Antigo Testamento, que viveu anos fugindo do irmão Esaú, dominado pela culpa e pelo medo. Gênesis 27:33. Foi somente quando ele lutou com Deus e recebeu um novo nome que sua vida foi transformada. Assim como Jacó precisou encontrar Deus face a face, nós também somos chamados a entregar nossas preocupações ao Senhor. No Novo Testamento, vemos Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, sendo restaurado por Cristo em João 21. Pedro não apenas foi perdoado, mas também capacitado a viver de forma ousada e frutífera. Ao meditarmos nessas histórias, percebemos que o maior problema humano não é o pecado em si, mas nossa incapacidade de depender de Deus plenamente. Deus nos oferece a vida de seu Filho como resposta a essa incapacidade. Se Cristo vive em nós, como Ele viveu, também podemos vencer o medo, a culpa e a dúvida. Ele não nos abandona. Ele nos capacita a enfrentar cada dia com esperança e coragem. Senhor Deus, nós te louvamos pela obra perfeita de Jesus Cristo. Obrigado porque, pela morte de teu Filho, fomos reconciliados contigo. E agora, por sua vida em nós, somos transformados diariamente. Pedimos que hoje possamos entregar nossas dúvidas, medos e fraquezas a ti. Que a vida abundante de Cristo se manifeste em nossas ações, pensamentos e palavras. Senhor, ensina-nos a depender de ti em todas as situações, assim como Jacó precisou se render ao teu controle e Pedro foi restaurado por tua graça. Dá-nos força para vivermos como mais que vencedores, confiando plenamente na tua provisão. Pai, eu oro especialmente por aqueles que se sentem distantes de ti, que carregam culpas do passado ou temores pelo futuro. Que eles encontrem em Cristo o substituto perfeito, aquele que os salva e os transforma. Ajuda-nos a lembrar
que não há problema grande demais que a vida do teu filho em nós não possa superar. Agradecemos, Pai amado, por cuidar de cada um dos teus amados filhos e contar-nos em sua presença, na comunhão seu conservo, Luiz Trama e família. Emanuel vos abençoa hoje, com graça e paz, em Cristo Jesus. Amém. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Amados irmãos, hoje iremos laborar na importância de expressarmos e ensinarmos as palavras que nossos ancestrais praticaram e nos deixaram, a Bíblia, para que vivamos uma vida excelente, como tais modelos, a ponto de alcançar toda a nossa casa, familiares, amigos e inimigos. Que Cristo Jesus seja essa pessoa em cada um de nós. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. A palavra de hoje nos leva a refletir sobre a importância da formação espiritual dentro do lar. Quando ensinamos uma criança no caminho do Senhor, estamos plantando sementes eternas que crescerão e florescerão, mesmo diante dos desafios da vida. Esse ensinamento não se limita às palavras, mas ao exemplo vivido diariamente. A Bíblia nos instrui a incorporar o amor e a obediência a Deus em cada momento da rotina familiar, como está escrito em Deuteronômio 6, 6-7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Podemos olhar para Timóteo, no Novo Testamento, como um exemplo de uma vida moldada pela fé passada de geração em geração. A sua mãe, Eunice, e sua avó, Lloyd, foram instrumentos de Deus para plantar nele um coração cheio de fé genuína. 2 Timóteo 1:5. Assim, a herança espiritual dessas mulheres tornou-se a base do ministério de Timóteo. No Antigo Testamento, vemos Abraão como um exemplo de um pai que ensinou sua casa a temer ao Senhor. Gênesis 18:21 nos revela que Deus confiou grandes promessas a Abraão, porque ele ensinaria seus filhos e sua família a andar nos caminhos do Senhor. Essa prática não apenas agradou a Deus, mas também estabeleceu uma aliança para as gerações futuras. Na vida moderna, um problema comum enfrentado por muitas famílias é a desconexão emocional causada pela rotina acelerada e pelas distrações tecnológicas. Pais e filhos frequentemente compartilham o mesmo espaço, mas não os mesmos momentos significativos. A falta de comunhão espiritual pode gerar uma sensação de vazio e desorientação, especialmente nos jovens, que enfrentam grandes pressões sociais. A solução está em resgatar a prática de ler e orar em família. Momentos simples de devoção, como contar as histórias bíblicas ou orar antes de dormir, podem restaurar a unidade e proporcionar direção. Para ilustrar, lembro-me da história de Ana, mãe de Samuel, que dedicou seu filho ao Senhor antes mesmo de ele nascer. Mesmo enfrentando zombarias e tristeza por não ter filhos inicialmente, Ana orou com fé e, ao ser abençoada com Samuel, comprometeu-se a ensiná-lo no caminho de Deus. Samuel tornou-se um grande profeta porque cresceu em um ambiente de fé e obediência. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que ele valorizava a comunhão espiritual com Deus e com os seus discípulos. Em Marcos 10:14, ele disse: "Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas." Cristo nos ensina a importância de acolhermos os pequenos e plantarmos neles o amor pelo Pai Celestial. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por nos confiar a preciosa missão de guiar nossos filhos no caminho da Tua verdade.
Dá-nos sabedoria e paciência para ensinar a Tua palavra com amor e persistência, mesmo em meio às adversidades. Ajuda-nos a sermos exemplos vivos de fé e obediência, para que nossos filhos possam ver em nós um reflexo do Teu amor. Senhor, renova as famílias que se sentem desconectadas, trazendo unidade, paz e alegria aos lares. Que cada criança ensinada no Teu caminho se torne uma luz brilhante em um mundo cheio de trevas. Em nome de Jesus, confiamos nossas famílias a Ti, Senhor. Amém. Te agradecemos, Pai amado, por nos trazer aqui hoje e nos dar o pão nosso de cada dia e nos contar, contigo, nesta comunhão seu servo, Luiz Trama, e família em Cristo Jesus. Amém. Emanuel vos abençoe. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3.18. Saudações, amados irmãos. Hoje iremos desfrutar da alegria que foi nos dada e proporcionada nesta era de tristeza e choros. Independente da minha consideração, Deus determina a cada um de nós. Alegrai-vos outra vez. Vos digo, alegrai-vos no Senhor. Em Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A oração é um presente de Deus para nós, uma conexão íntima que nos permite experimentar Sua presença em meio às alegrias e desafios da vida. O texto de Abacuque nos conduz a uma postura de alegria e exultação, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem difíceis. Esse tipo de entrega, como a mencionada no texto inicial, reflete o coração de alguém que aprendeu a confiar plenamente nos caminhos do Senhor, mesmo quando esses caminhos incluem momentos de aparente quebrantamento. Ao refletirmos sobre a história do menino que trouxe os pães para Jesus, em João 6, 9-11, percebemos um princípio espiritual profundo. Deus pega o que é pequeno, o que parece insignificante aos olhos humanos, e transforma em algo extraordinário. Jesus não apenas partiu os pães, mas os abençoou e os multiplicou para suprir as necessidades de uma multidão. Isso nos ensina que, quando entregamos nossas vidas a Deus, Ele pode nos quebrar, moldar e, então, usar-nos de maneira poderosa para seus propósitos. No Evangelho, Jesus nos convida a uma vida de entrega e comunhão. Em Mateus 6,6, ele diz: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Aqui, Jesus nos ensina que a oração não é apenas uma obrigação, mas um relacionamento íntimo com Deus. No Antigo Testamento, vemos o exemplo de Ana, mãe de Samuel. Em 1 Samuel 1:10-11, ela orou com grande angústia, entregando ao Senhor o desejo mais profundo de seu coração. Sua oração não apenas foi ouvida, mas resultou no nascimento de um profeta que impactaria toda a sua nação de Israel. Assim como Ana, quando nos apresentamos a Deus em oração sincera, Ele ouve, age e transforma nossas vidas. No Novo Testamento, Paulo e Silas, presos em Filipos, mostraram o poder da oração e do louvor, mesmo em meio ao sofrimento. Em Atos 16:25-26, eles cantavam e oravam na prisão, e Deus enviou um terremoto que abriu as portas e os libertou. Esse episódio nos lembra que a oração tem poder para mudar circunstâncias, mesmo as mais difíceis. Na vida moderna, muitos enfrentam a sensação de vazio e desorientação, especialmente quando estão tentando equilibrar as demandas do trabalho, da família e da vida espiritual. A entrega a Deus, mencionada no texto inicial,
muitas vezes exige que deixemos de lado nossas próprias expectativas e permitamos que Ele trabalhe em nossas vidas. Por exemplo, uma pessoa pode sentir que perdeu o controle de suas circunstâncias ao enfrentar problemas financeiros, familiares ou emocionais. No entanto, é nesse lugar de aparente fraqueza que Deus manifesta sua força. Como está escrito em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse quebrantamento é uma forma de Deus nos preparar para algo maior. Quando nos entregamos completamente a Ele, somos moldados à sua imagem e preparados para cumprir seus propósitos. Senhor, agradecemos por este novo dia, por sua misericórdia que se renova a cada manhã e por sua graça que nos sustenta. Ajuda-nos a entregar nossas vidas completamente a Ti, confiando que, mesmo quando somos quebrados, é para sermos moldados e usados de maneira poderosa. Ensina-nos, Senhor, a nos alegrarmos em Ti, mesmo em meio às dificuldades, assim como Abacuque fez. Que nossas orações sejam sinceras como as de Ana, perseverantes como as de Paulo e Silas, e cheias de fé como as do menino que entregou os pães a Jesus. Pai, fortaleça aqueles que se sentem perdidos ou desanimados, lembrando-os de que o Senhor é o Deus que transforma o pouco em muito, a fraqueza em força e o quebrantamento em propósito. Que hoje, ao caminharmos em Tua presença, possamos viver uma vida que glorifique Teu nome e inspire outros a também buscar-Te. Confiamos em Ti, Senhor, e declaramos que Tu és a nossa salvação, nossa força e o nosso sustento. Agradecemos por nos trazer hoje aqui juntos, contigo e contar os nossos dias, a comunhão. Seu conservo Luiz Trama e família em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Rei. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Emanuel vos abençoe.